Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. O tema central que consideramos neste capítulo é que Paulo realiza seu sonho de pregar em Roma. Depois do naufrágio que aconteceu com aquele navio que levava Paulo até Roma, Paulo tinha dito que era necessário ir para uma ilha, e todos são salvos conforme Paulo tinha dito, que o anjo do Senhor tinha dito que nenhum daqueles morreriam, todos escapariam. E o fato é que ele chega numa ilha, essa ilha é Malta. E os habitantes da ilha, eles tratam com muita humanidade. Eles fazem uma fogueira, porque estava muito frio. E o fato é que Paulo, ele foi também catar alguma madeira, alguns cavacos, como a gente chama. E na hora que ele está cavando esses gravetos, cavacos, uma serpente fisga a mão de Paulo. E aqueles homens da ilha disseram assim: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, em pleno meio do mar, ele chega a essa ilha e se salva, é porque a justiça não deixa ele viver. Esse homem deve ser, na verdade, um assassino. Mas eles esperavam que Paulo morresse imediatamente com aquele tipo de serpente venenosa, ou pelo menos inchasse a mão de repente. Mas depois de muito esperar e vendo que nenhum mal lhe acontecera, eles mudam de opinião, dizendo que ele era um Deus. Ele era um Deus. E naquela ilha existia um homem que tinha lá um lugar chamado, na ilha tinha um homem chamado Públio, que hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que o seu pai adoeceu naquela ilha de uma disenteria, com muita febre. E Paulo vai visitar o seu pai. E lá Paulo impôs as mãos e aquele homem foi curado. E o fato é que toda aquela ilha estava acometida desse mesmo problema. E todos correm para Paulo. E todos da ilha foram curados. Paulo cura todos daquela ilha. Isso é tremendo, meu irmão. O poder de Deus sendo manifestado através deste homem. Como Jesus tinha dito: você será instrumento meu para fazer a minha obra. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas o fato é que eles continuam a viagem, e depois de alguns meses, um navio chamado Dióscuros, que era um navio com o nome de Deus grego Gêmeos, e eles vão novamente uma nova viagem, e eles vão se dirigindo até Roma agora. Eles vão novamente fazendo aquelas paradas. E ouvindo notícia deles que eles vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, as 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então é um local projetado de recepção de viajantes que tinha em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar numa residência por conta própria. Então, tendo em seu companheiro um soldado que eu guardava, mas Paulo morou numa casa alugada, ele alugou uma casa. E Paulo convoca em 3 dias os principais judeus, se reuniram, e varões, nada havendo feito contra o povo, ele vai contar a história para aqueles judeus ali daquela cidade ali. E diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César. Contou a história toda, que ele, depois de se defender, e viram que os judeus queriam matá-lo, ele apela para César.
Então ele contando a história. Feito isso, eu que chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. E o fato é que, contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Então os judeus entendiam ainda, aqueles lá de Jerusalém, de Roma, desculpe, que Paulo, ele pregava uma seita dos nazarenos, né? Mas Paulo estava pregando novamente a ressurreição de Jesus. Paulo estava pregando que ele era o Messias prometido, estava pregando que ele voltaria novamente, que haveria um juízo final. Paulo estava pregando que é preciso receber o Espírito Santo, é preciso nascer de novo, para que haja a sua vida eterna. Eles não entenderam. E havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número para a sua residência, na sua própria casa. Então, à tarde, ele fez uma exposição, testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los, convencê-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Muitos se revoltaram, alguns entenderam, alguns se converteram, outros não. E Paulo cita Isaías. Interessante, diz, que vai a este povo e diz-lhe: de ouvir ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e para mim sejam curados. Interessante, é que o próprio Jesus fez isso. Jesus usa esse texto que Paulo usou aqui, de Isaías, quando ele começa a falar em parábolas. Jesus sabia que aqueles fariseus ali não queriam nada com o que Jesus estava falando, era dura serviço. Jesus nos ensina que não devemos perder tempo com aqueles que não querem nada com a palavra de Deus, não querem nem ouvir, são dura serviço, são pessoas que não querem saber de Deus. Devemos sim pregar para aqueles que querem ouvir, aqueles que têm o coração aberto para entender a palavra, o Espírito Santo fazer uma regeneradora. Então, aquela mesma palavra que Jesus usou quando estava pregando para aquelas multidões, e começou a falar em parábola, Paulo agora fala para esses fariseus de dura serviço. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Paulo está dizendo para esses judeus que Jesus veio para todos. Jesus veio que Deus tem prazer que todos se salvem e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Paulo está pregando. E eles ao ouvirão. Dito essas palavras, parte dos judeus, tendo entre si grande contenda. Uns acreditaram, outros não. Mas assim, meus irmãos, nós sabemos que tem varos de ira e varos de misericórdia. Os que vão se salvar e os que não vão se salvar. Então nós temos que ter consciência disso. Então, por 2 anos, Paulo permaneceu ali na sua própria casa, que alugara, onde recebia muitas pessoas e ali fazia curas miraculosas. Recebeu alguns dos seus discípulos, ali escreveu algumas cartas, para enviar a algumas igrejas, e o fato que pregando sempre o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E vamos ver que depois, 2 anos depois disso, Nero, o imperador, ele perseguindo o povo de Deus, ele persegue Paulo, e Paulo vem a morrer no governo do imperador Nero. Que Deus continue nos abençoando.